E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Amigos e Diabetes. Eu sou o William Belisário e tenho diabetes tipo 1. Bom, no vídeo de hoje eu volto aqui para falar da minha experiência utilizando a bomba 780 da Medtronic, né, que é um sistema integrado. Mas antes disso, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos lá, vamos ver se eu sei ainda fazer isso. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou contar minha experiência utilizando o sistema aí nesse 1 ano. Então, assim, qualquer coisa que seja muito diferente é porque aconteceu comigo. Então, eu tô relatando aqui as minhas experiências e lembrando que é sem conflito de interesse, não tem nenhuma relação com a marca, com a empresa, com a Medtronic, é só uma opinião de uma pessoa que tem diabetes e está utilizando o sistema nesse período aí de 1 ano. Como eu sempre gosto de fazer nos meus vídeos, eu gosto de separar pontos positivos e pontos negativos, certo? E assim não será diferente nesse vídeo. Eu acho que a gente pode começar com os negativos, que aí a gente termina o vídeo com ele lá em cima, né? Antes, se você quiser saber o que é a bomba, como é que ela funciona, volta alguns vídeos que tenho explicando como é que ela funciona, tudo bonitinho. Esse vídeo vai ser exclusivamente para contar minha experiência utilizando o sistema. Por quê? Quanto mais você usa, melhor ele fica. Então, assim, no primeiro mês tinha muita coisa que eu achava péssima, principalmente em relação à correção, que agora já ficou um pouco melhor. Então, o sistema, ele funciona dessa maneira. Quanto mais você usa, mais ele fica melhor, né? Ele aprende aquilo que ele está fazendo. Então, vamos começar pelos pontos negativos. Eu não posso começar esse vídeo sem falar do principal ponto negativo para mim, que é em relação às minhas alergias com todos os adesivos da Medtronic. Seja ele o adesivo de sensor e de cânula, né, que fica ali na pele. Eu sempre tive problema com esses adesivos da Medtronic desde a época que eu utilizei a 640, inclusive tem vídeo aqui no canal. Mas até então eu achava que era normal a pele ficar meio irritada, ficar vermelha. Só que, na época eu parei de utilizar, fui usar uma outra bomba, comparei e vi que a outra ficava melhor na minha pele. Usei essa outra bomba, né, que foi a bomba da Roche. E ano passado voltei a utilizar a da Medtronic e eu percebi que as coisas se agravaram. Então, assim, eu tive muita alergia. Muita, da pele ficar quente, de coçar, vermelhidão. Não chegou a sair pus, nem nada nesse sentido, mas às vezes saía alguma aguinha que eu não sabia identificar o que era. E foi bem difícil. Por vários momentos eu cogitei a parar de utilizar a bomba porque estava me irritando num grau. Então, até hoje eu encontrei algumas soluções graças à minha amiga enfermeira Renata, que é educadora, tem diabetes também. Ela me deu alguma dica, mas antes pergunta ao seu médico, né? Ela me deu uma dica de usar um spray nasal de corticoide antes de utilizar tanto o sensor, tanto o cânula. E foi o que melhor ficou na minha pele. Então, assim, basicamente, hoje em dia, quando eu retiro, obviamente, fica vermelho, né, e tal, eu tomo banho, passo um hidratantezinho, vou passando a pomada nesses próximos 3 dias e depois a pele fica de boa. Já no começo, que eu não fazia isso, minha pele ficava horrível, tenho marcas até hoje. Eu vou tentar postar algumas fotos aqui enquanto eu estiver relatando algum desses pontos. Então, assim, a solução que eu tive, né, junto com a equipe médica que me acompanha, foi passar, higienizar a pele, usar um spray nasal de corticoide, esperar secar, depois botar o Cavilon por cima e aí sim fazer a aplicação, tanto do sensor quanto da cânula. E a partir disso as coisas ficaram um pouquinho melhor em relação a isso, né? Os adesivos também, eu tento utilizar outro adesivo que não seja o adesivo de fato que vem na caixa, né, dos sensores. Por exemplo, agora eu tô usando esse aqui que uma amiga me deu pra eu testar. A pele ficou horrível em volta, ó, parece até que eu tô com caraca, não sei se vai dar pra ver. Mas é só a quantidade de Cavilon que eu preciso passar pra minha pele não irritar e não sentir tão forte assim a situação. Já que estamos falando aí de sensor, de cânula, de alergia, eu também tive muito problema com as cânulas. E aí, eu acho que eu cheguei a relatar no meu vídeo de 1 mês, né? Todas as vezes que eu aplicava, todas as vezes não, mas sei lá, de 5 aplicações, 3, quando eu aplicava, sangrava a minha pele, instantaneamente.
Eu aplicava, já percebia logo que deu alguma coisa errada, eu esperava aí um tempinho de 2 horas e minha glicose só disparava. Então a gente tinha a conclusão que realmente eram as cânulas. Então, nesse momento a gente pensou em 2 opções, de novo, Renata e equipe médica, Everton, me deram a sugestão da gente trocar de tamanho da cânula, porque até então eu estava usando a cânula de 9, né? Porque tamanho da pessoa, né? Então, a sugestão normalmente é a cânula de 9, porém a gente estava observando que estava dando muito problema e a gente foi testar com a de 6 e deu super certo. Então, atualmente, eu utilizo a cânula de 6. Então, foi uma solução adequada que a gente viu para utilizar. Porém, nem tudo é perfeito, porque na perna, dobra, eu não consigo utilizar a cânula de 6 na perna, e no flanco, na gordurinha aqui na lateral, às vezes acontece também de dobrar. Então, basicamente, eu estou utilizando no braço, na barriga e no bumbum, né? A cânula de 6. Às vezes, quando eu recebo alguma doação de cânula de 9, eu tento utilizar. Então, aí, geralmente, eu utilizo na perna e no flanco, que a adaptação da cânula é melhor. Outra solução que eu tive, né, que a gente pensou, essa foi lá no começo, foi a troca dos aplicadores, né? A Medtronic tem aí uns 2, 3 tipos de aplicadores. Eu utilizava um mais atual, né? Vou botar uma fotinha aqui. E tanto da cânula, tanto do sensor, eu usava os mais atuais. Só que eu percebi que ele disparava com muita intensidade na minha pele, né? Eu fiz um teste já, num período eu usei o Freestyle Libre, apliquei uma cânula da Roche que eu tinha aqui em casa, e em nenhum desses momentos aconteceu de sair sangue, doer ou outra qualquer coisa. Então a gente decidiu fazer um teste com os aplicadores anteriores da Medtronic, e é o que eu utilizo até hoje. Que é esse aplicador... tem aqui, ó. Que é esse aplicadorzinho azul. Por quê? Eles trocaram, porque geralmente gruda um pouquinho de cola aqui, ó, em volta. Então, quando você vai disparar, na hora que você aplica na pele, às vezes ele grudava o papel e não soltava, ou não colava 100%. Então, eu utilizo esse daqui e todas as vezes que eu vou utilizar, eu passo um álcool em volta aqui para tirar qualquer resíduo de cola. Porque em mim eu percebo que o impacto dele é bem menor. Aqui o novo, ó. O novo é esse daqui, ele não acontece essa questão de grudar a cola nas laterais. Só que eu percebo que o impacto dele na minha pele é muito forte. Então a gente acabou utilizando os aplicadores antigos, que é o que foi de melhor, foi a solução que a gente encontrou de melhor, tanto na aplicação de sensor quanto na aplicação de cânula. Vamos agora para mais um ponto negativo, ao meu ver, que aconteceu comigo, é que sempre que eu ia trocar o sensor, eu tinha hiperglicemia, né? Porque que acontece? O sistema ele é automático. Ele corrige a sua glicemia de acordo com a sua glicose do momento, certo? Se não tem glicose do momento, o que ele faz? Ele faz meio que uma correlação com a glicemia dos últimos dias naquele horário, com um basal que a gente chama do basal do manual, né? Que a gente coloca, assim como todas as outras bombas que o médico já deixa lá pré-programado. Então ele faz uma média daquelas 2 basais, basal, não sei o plural, e joga ali o que ele acha interessante. E eu sempre voltava em hiper. Sempre, sempre, sempre. Então, uma solução que eu tive era meio que aplicar... Era não, né? É aplicar um carbo fake, como se eu estivesse comendo. Eu dou 10 gramas de carboidratos, então ele vai aplicar uma quantidade de insulina, e aí eu fico com a glicose estável aí nesse período de pelo menos 2 horas que o sensor está iniciando. Então foi a melhor solução que eu tive, porque eu sempre voltava em hiper quando saía desse modo automático, né? Então é o que tá funcionando pra mim. Não sei se acontece com vocês também de ter hiperglicemia, que eu sou um diabético bem diabético, que não pode ficar 1 segundo sem insulina. Inclusive já esbarra aí questão do treino. Durante 1 ano, até hoje, a bomba ainda não entendeu os meus treinos de força. Eu sempre tenho hiper de 200, 210, 220, 230. Wilson, nem é hiper. É hiper sim, passou de 180 é hiper.
Então, ele não entende. A gente já tentou algumas estratégias dessa de colocar algum carboidrato fake, porque ele identificava que a minha glicose estava caindo, diminuía a administração de basal. Tá certo, tá certo. Só que eu começava a treinar, minha glicose começa a subir, ele também não voltava ao mesmo tempo de injetar insulina. Então, minha glicose ficava totalmente desnivelada. Isso principalmente em treinos de força. Já em treino de cardio e tudo mais, a glicose fica perfeitinha. Tipo, eu fico maior tempo na meta quando eu faço só cardio do que quando eu faço treino de força, de musculação, né, e tudo mais. Bom, agora para finalizar essa parte de pontos negativos, eu não posso deixar de citar como é péssimo o atendimento da Medtronic em relação pós-venda, venda, especialista clínico, sei lá, representante de venda. Primeiro que você não consegue ter muito acesso a esses representantes, ou às vezes eles nem te respondem quando você manda mensagem para solicitar algum orçamento ou tirar alguma dúvida, eles não respondem. Ou quando respondem, mandam um PDF simplesmente com os locais, né, que vendem os produtos da Medtronic, porque agora, para você fazer o orçamento, você precisa ir até as farmácias. Antigamente, a Medtronic fornecia esses orçamentos, né? Que você precisa, geralmente, quando é processo via judicial, você precisa ir a cada 3 meses apresentar um laudo. E se você for pedir bloqueio, alguma coisa nesse sentido, você precisa também ter orçamento de 3 farmácias diferentes. Daí esbarra no quê? Às vezes, uma farmácia tem todos os insumos, a outra farmácia não tem. Uma farmácia tem sensor e a outra farmácia não tem. Uma farmácia tem transmissor e a outra não tem. Então, assim, acaba que seu orçamento fica com um valor muito discrepante. E na hora de te dar o valor total, né, para você efetuar a compra, o juiz faz uma média dos 3 orçamentos. Obviamente que ele vai sempre partir para o valor mais em conta, mas ele faz uma média. Então, assim, já aconteceu de eu fazer solicitação de orçamento que tinha quase menos 5, 6 mil de um para o outro. E o juiz, obviamente, ia fazer o quê? Me dar o dinheiro desse último valor. Então era bem difícil. No começo também não me explicaram nada. Eu fui perguntando com amigos como é que funcionava, porque o próprio representante de vendas era péssimo, era horrível. Então, assim, eu não tive uma boa relação. Outro ponto, já falando aí de 0800, de organização interna deles e tudo mais, é muito ruim. Agora eles atendem, né? Antigamente eles não te atendiam, demorava horas para te atender. Agora eles atendem, mas dificilmente eles conseguem resolver o seu problema ali de imediato. Passa para uma outra pessoa, que passa para uma outra pessoa, que passa para uma outra pessoa. Daí você precisa explicar a mesma coisa 537 mil vezes até alguém conseguir, de fato, identificar o seu problema e resolver. Então, assim, melhorou bastante em vista do que era, mas ainda assim é péssimo, né? E mesmo assim, quando joga para especialista clínica entrar em contato com vocês, demora muito o contato, demora muito. Eu tive um problema com o meu transmissor que ele perde muito sinal. Se eu tô com a bomba, né, com a cânula do lado direito e eu coloco a bomba do lado esquerdo, automaticamente perde o sinal, né? Então, já tem uns 3, 4 meses que vem acontecendo isso. Na real, eu reparei que no meu vídeo de um mês usando, também acontecia isso. Esses dias eu tava reassistindo e falei, lá atrás esse transmissor já tava demonstrando aí que ele ia dar ruim. Então, assim, eu fiquei 3 meses para tentar resolver essa mini questão do transmissor. Eu ligava, faz esse procedimento, fazia. Voltou. Passava 2, 3 dias, bum, de novo. Eu ligava. Vamos fazer esse procedimento? Eu fazia, bum. E nessa já tem 3 meses e contando, porque até agora não resolveram o meu problema. A especialista clínica entrou em contato, tentou resolver, mas até agora, até a gravação desse vídeo, eu ainda não obtive nenhuma resposta das mensagens que eu mandei pra ela. Então, assim, se você inicia um contato, o que eu espero é que você resolva ou que você dê continuidade àquele trabalho, né? Aquele contato que você tá fazendo, porque eu quero resolver. Falei, cara, não é possível eu ter que ficar basicamente com a bomba encostada no transmissor, porque perde sinal. E se perde o sinal, o que vai acontecer? Aquela questão que eu falei lá atrás, que a glicose some, ele vai fazer uma média de basal e vai mandar o que ele quer. Então isso é
péssimo, péssimo. Então, assim, eu tive uma péssima experiência com essa parte de 0800, de venda, de especialista tentar resolver e nunca resolve, né? No início que eu tava sangrando muito com as minhas aplicações. Nossa, eu gosto nem de lembrar, não gosto nem de lembrar que foi horrível. Eles demoravam pra me responder, ou não respondia, ou quando respondia pedia pra fazer coisa que eu já tinha feito pelo 0800, que parece que eles não têm contato, parece que um não fala com o outro, parece que um não tá sabendo do meu caso. Inclusive agora, a especialista foi tentar resolver esse meu problema do transmissor, ela pediu pra fazer uma coisa que eu já fiz, ó, há 1000 anos atrás. Então, assim, não sei se ela tem acesso à minha ficha, às minhas reclamações. Então, pra mim, esse ponto pesa muito. Então, assim, se preparem que se você for utilizar a bomba e se você tiver algum problema, vai ser bem difícil pra resolver. Vamos dar continuidade agora falando dos pontos positivos, que nem nada é negativo, né, gente? Tem coisas boas, pra mim, tem muito mais pontos positivos do que negativo. Só que os pontos negativos em mim são muito intensificados, que é tipo, pô, minha pele tá sangrando, minha pele tá irritada, sabe? Meu transmissor, a glicose não para, a glicose some toda hora, eu não consigo corrigir a glicose. Então, assim, parece que é muito pior, né? Por que você tá usando? Não, porque a bomba é realmente boa, eu gosto muito dela, principalmente pela questão do basal. Pra mim, essa foi a grande sacada, foi o basal ajustado. Porque, por mais que, quando a gente usa a bomba sem esse sistema, né, automático, automatizado, a gente já tinha um controle bom, excelente, de glicose. Só que agora ficou melhor, porque além dessas questões do basal ser ajustado de acordo com a sua glicemia, tem a questão da correção automática ali a cada 5 minutos. Então ela vai mandar basal e se ela observar que não foi suficiente aquela quantidade de basal, ela vai lá e manda a correção ou vice-versa. Então isso ajuda muito. Às vezes eu vou dormir com a glicose, sei lá, 180, eu não faço absolutamente nada, eu só olho para a glicose, conecto aqui, viro pro lado, vou dormir. Acordo com 100, 110, 85, 90. Então, assim, essa questão do basal ser corrigido, né, automaticamente de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua vida, é muito bom. Só que eu falei, quanto mais você usa, melhor o sistema ele vai entender a sua rotina e mais refinado ele fica as correções na sua glicose. Então ele entende que de manhã, por volta, sei lá, 9 horas da manhã, tá entrando alguma quantidade de carboidratos e aquela quantidade de insulina não foi suficiente. Então ele observa aquilo dali por alguns dias e já começa a tomar algumas atitudes para mudar essa questão da sua glicose. Então eu acho isso genial, acho excelente. E abrindo um parêntese aqui, por quê? Quando me venderam, falaram assim, olha, ela faz correção automática de carboidrato, não sei o que, se você esquecer, nananã, se você errar, ela corrige. Vamos falar a verdade? Não é bem assim que funciona, não. Eu tô falando no ponto positivo. Se você erra coisa de 2, 3, 5 gramas de carboidratos, ok, ela consegue acompanhar. Agora, se você esquece de aplicar para carboidrato, ou se você contar algo muito absurdo, tipo, sei lá, o negócio tem 60 gramas de carboidrato, você contou 30. Ela não vai acompanhar, porque, né, ela não vai chegar mais rápido à comida. Na maioria das vezes, quase sempre, ela acaba chegando mais rápido do que a insulina. Então, assim, se você precisa ter um pico de 250 para depois ela voltar para 80, isso para mim não deu certo, né? Daria certo se eu tivesse em 100, esqueci, como eu sou ali 100, 110, 120, ela já começasse a agir e não deixasse eu chegar a 250, 300. Já aconteceu comigo de eu comer e não aplicar insulina, esquecer na correria trabalhando e assim, minha glicose passou dos 250 fácil. E geralmente quando ela tá hiper, em mim, ela demora muito pra voltar pra meta. Demora muito. Principalmente quando eu utilizo a Novo Rapid. Nossa, aí é pior ainda. Quando eu utilizar uma log, ela costuma ter uma resposta mais rápida. Mas assim, não cai nesse papo de que não preciso mais contar carboidrato. Se eu esquecer de aplicar insulina, vai resolver. Não vai resolver, não. Você vai passar de 200 aí, ó, no estalar de dedos. Então, sim, a gente ainda precisa contar carboidrato, a gente precisa saber contar carboidrato, certo? Obviamente, se tem uma margem ali de erro muito baixa, ela consegue até chegar, que é o lance das proteínas.
O lance das proteínas ali no dia a dia, tipo, eu vou tomar um café com um pão, 2 ovos mexidos e leite. Ela consegue acompanhar essa correção aí de proteína, ela consegue chegar, mas agora sim, pizza. O que eu comi nesse meio tempo? Pizza, churrasco, sei lá, mas alguma coisa que eu comi, salgadinho, ela não acompanha não, tá? Você vai ter hiper. Você vai ter hiper e você vai ter que meio que fazer o que a gente já fazia no multi-onda. Ai, Will, mas se você fizer isso, ela não vai entender. Não, porque eu já deixei ela fazer o trabalho dela por algumas vezes e ela não compreendeu. Até porque também, como eu falei, quanto mais você usa, melhor ela fica. Eu não tenho uma rotina de comer esses tipos de alimento. Eu não como hambúrguer, pizza, essas coisas todos os dias, todo final de semana. Então, tecnicamente, ela ainda é burra pra isso. Ela não entende essa associação. Então, quando eu como, eu ainda assim preciso tomar esse cuidado. Eu apliquei na hora, passou ali uns 40 minutos, eu dou uma quantidade a mais de carboidrato, porque senão ela não chega. Não chega. Mas aí nas correções do dia a dia, principalmente de proteína, de gordura, até que ela dá conta sim. Ela consegue acompanhar para que você não vá para hiperglicemia. Bom, outro ponto positivo para mim foi a minha queda de glicada quando eu comecei a utilizar. Eu falando assim como se eu tivesse com a glicada em 12. Mas não. Quando eu comecei a utilizar, minha glicada tava 6,6 ou 6,5, uma coisa assim. E 6 meses depois, ela caiu para 6,3. 6 meses foi o período que eu demorei de fazer um exame pro outro, né? Então, assim, houve uma queda significativamente ótima. Por quê? Eu fiquei maior tempo no alvo. Eu passo a maior parte do meu tempo em 95% da meta, 98%. Deixa eu ver aqui ó, quanto que tá agora. Em tempo real. Tá mandando eu trocar aqui o conjunto de infusão. Tá bom, gata. Depois eu... Ó, não sei se vai dar pra ver. Eu tô 98% da meta. E eu não tô 100% porque ontem o sensor tava mostrando que minha glicose tava 68. Eu falei, oxe. Aí eu fiz uma ponta de dedo e tava 81. Então, assim, certamente eu estaria 100% na meta se não fosse esse erro aí de sensor. Um parêntese. Se você pega um sensor ruim, ele acaba com a sua vida, tá? Porque, assim, eu tive algumas hipos, as poucas hipos que eu tive, na maioria das vezes foi por erro de sensor. Vamos lá. O sensor estava mostrando que a glicose estava em, sei lá, em 250 e na real minha glicose estava 120. Então ele estava fazendo o quê? Mandando correção para 200 e varal. Então, quando eu comecei a ver que eu tava com sintoma de hipo e eu olhei na bomba, tava mostrando que eu tava com hipo, eu falei, ih, tem alguma coisa. Eu tive que ir lá, fui lá, fiz a ponta de dedo e vi que realmente estava muito discrepante. Então, quando você pega um sensor que ele tá com os valores muito alterados, ele acaba com a sua vida. Então, fique esperto em relação a isso. Mas, voltando. Então, por ele fazer essas correções automáticas, né, ajustar o basal ali tudo bonitinho, eu fico a maior parte do tempo na meta e, consequentemente, eu tive resultados disso em exame. Então, assim, deu pra gente ver que realmente fez muita diferença. Pra mim, o melhor horário é a madrugada, porque não tenho hipo, não tenho hiper, eu durmo a madrugada inteira, tranquila. Ah, Will, antes você não tinha isso? Tinha, só que às vezes acontecia de eu ter alguma hiper de madrugada e a bomba não corrigia, porque ela não faz correções automáticas. Então, raramente eu acordo com a glicose acima de 120. É muito raro mesmo eu acordar com esses valores assim, acima. Então, pra mim, esse ponto é excelente. Mas lembrando, você precisa contar carboidrato de uma maneira minimamente mais próximo do correto, porque se você não faz isso, sua glicose vai ficar oscilando o tempo todo e a bomba não vai conseguir acompanhar não. Já tô dizendo aqui para você não criar expectativas. Outro ponto excelente para mim, que eu adoro tecnologia, é a questão de aplicativos. Ele tem um aplicativo que é integrado, né? Ele espelha a glicose da sua bomba no celular. E, além disso, para você subir os dados, agora tem uma nuvem, né? Então, você coloca lá para enviar, ele envia os dados tudo para a nuvem. Porque antigamente era um trambolho, mentira. Era um USB que a gente utilizava, né? Você tinha que ter esse aparelho, você conectava. Eu acho que tinha que ter um programa, não lembro. E agora não, é muito mais prático. Quando a especialista estava tentando resolver o meu problema, ela falou assim, envia os dados para mim. Eu abri o aplicativo, coloquei para enviar dados. Acho que demorou coisa de, sei lá, 5 minutos no máximo. Acho que até menos. Acho que bem menos.
ele enviou o dado e ela conseguiu ter acesso lá onde ela estava. Então, assim, isso é muito legal, eu achei excelente. E eu acho que os cuidadores têm como ter acesso a isso, porque a minha amiga, a Renata, que eu já falei, ela consegue ter acesso ao meu gráfico. Daí não sei se é só para profissional ou só para as outras pessoas, os pais, mas eu acredito que os pais também consigam ter acesso. Não sei, se vocês souberem de alguma coisa, inclusive meus amigos, podem deixar aqui no vídeo. Agora, pra gente já ir se encaminhando pro final desse vídeo, que esse vídeo com certeza ficou enorme. A bomba em si, ela é muito boa. De todos esses problemas, Will, você quer continuar usando? Sim. Eu acho ela muito boa, eu acho ela excelente. Alguns pontos eu acredito que em breve serão corrigidos, né? Como essa questão aí dessa falha de você esquecer de aplicar insulina, de você contar carboidrato errado, ou até a questão de frear a hipoglicemia, porque sim, você ainda tem hipoglicemia por conta dela, né? Por exemplo, nesse caso aí que eu citei de tá um valor muito discrepante no sensor, às vezes se você... Hoje aconteceu algo, eu fui fazer um pão com requeijão, sei lá, e quando eu fui comer, tava estragado o requeijão. E eu já tinha aplicado insulina. Então, assim, eu joguei aquele pão fora e fui fazer outro. Nesse meio tempo, eu tive uma hipo, né? Porque eu apliquei insulina, esperei 15 minutos, a glicose ficou ali em 98. Eu acordei, tava com uns 90 e pouquinho. Manteve ainda em 90 e pouco por alguns tempos. Só que eu comecei a comer e eu vi que tava estragado. Eu tive que jogar fora e fazer outro. Nisso que eu fui fazer, a minha glicose começou a cair. Então, assim, ela não consegue frear, até porque, né, foi burrice minha. Burrice minha não ia saber que o pão, quer dizer, que o requeijão estava estragado. Então, acho que tem algumas falhazinhas que compromete ainda. Ela não é 100%, mas eu daria uma nota, sei lá, 8 pra ela, sabe? Tirando todos esses problemas que eu tive, que não necessariamente é por conta dela em si, né, a bomba. A bomba é bem resistente, a minha, por enquanto, nunca quebrou, nunca danificou, né? Porque rola aí uma má fama, que a galera fala que geralmente costuma dar defeito. Eu nunca tive problema com a minha. A única coisa que aconteceu foi o clipe, esse clipezinho aqui, assim, que quebrou. Que realmente, esse clipe aqui é péssimo, que o da Roche, ele gira. Esse daqui, do jeito que você coloca, ele fica. Então, quebrou, mas tirando isso, a bomba tá intacta, perfeitinha. Pra finalizar esse vídeo, eu não posso deixar de enaltecer as pessoas que fazem a Medtronic acontecer, que eu acredito que se não fossem elas, não teria nada disso. Pelo contrário, que são os educadores da Medtronic, né? Em especial, o Everton Castor e a Renata Monteiro, que, além dos meus amigos pessoais, são enfermeiros, têm diabetes, usam bomba de insulina, são educadores, eles que me acompanharam nesse período. Ah, Will, porque você tem 2. Eu não tenho 2, eu só tenho um oficialmente. A outra é porque é minha amiga e me acompanha. Então, assim, muitos dos problemas que eu tive com a bomba, com qualquer coisa, eu consegui resolver graças a eles. Porque se fosse exclusivamente depender da Medtronic, eu estaria com minha pele sangrando até hoje. Por quê? Essas sugestões de usar cavilão foi o Everton, a sugestão de usar corticoide foi a Renata, o toque de, vamos trocar a cânula, o tamanho da cânula foi a Renata, vamos usar o aplicador antigo, foi o Everton, que tal usar outro adesivo? Foram os dois. Então, assim, tem muita coisa que hoje em dia eu consegui resolver e solucionar e ter um tratamento legal graças a eles. Então, assim, bato palmas, eles são excelentes. Não é porque é meus amigos, não, porque eles são os profissionais, assim, eu tenho muito orgulho de ter no meu ciclo de amizade, tanto pessoal como profissional, né, que eu também sou da área da saúde, sou nutricionista, pra quem não sabe. E assim, eles são excelentes, eu tiro meu chapéu por todo o trabalho deles e nesse meu acompanhamento. Deixa eu falar uma coisa, não vá esperando um ano de atendimento, de acompanhamento, não, porque eu acho que são 30 dias, ou 28, ou 25, enfim, não sei. Só que eles são meus amigos, então eu pergunto no off. Mas, no geral, os educadores da Medtronic são muito bons. Na época que eu usei a 640, foi a Lígia, foi o Paulo, foi a Pri, Pandolfo. Então, assim, os 3 naquela época eram excelentes. E hoje em dia eu tô com 2 ótimos, que é o Everton e a Renata. Então, assim, bato palmas, eles são
excelente. Vamos finalizar esse vídeo. Me diz aí o que você achou, se você utiliza a 780, se você vai utilizar a 780, quais são os seus pontos positivos e negativos. Lembrando, tudo que eu falei aqui foram coisas que aconteceu comigo, foram minhas experiências. Ah, Will, eu liguei no 0800, fiz isso, resolveram. Parabéns pra você, porque comigo não aconteceu. Logo com quem, né? A pessoa que grava e fala as coisas. Mas enfim, de modo geral, é uma bomba excelente, eu gosto muito, eu vou continuar usando ela, mas às vezes dá vontade de jogar na parede, de jogar fora, porque me irrita, tomo umas decisões equivocadas, às vezes sangra minha pele, às vezes entope cânula, enfim, um caos. Mas no geral é uma bomba excelente, ela funciona muito bem, eu gosto muito e sou super a favor de quem queira usar, já ir direto pra ela, né? É isso, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Eu tô meio sumido daqui, né? A última vez que eu postei o vídeo, acho que foi literalmente 1 ano atrás. É porque, gente, eu tô aqui nesse YouTube já vai fazer 10 anos, eu acho. Então, assim, tem muita coisa que eu já falei. Não faz sentido eu ficar repetindo as mesmas coisas, porque a minha opinião, tecnicamente, não mudou muito de lá pra cá. Então, eu tô postando mais lá no meu Instagram de Nutri, que é o William Belisário. Me sigam lá. E minha agenda tá sempre aberta para pessoas com diabetes. Eu atendo os pacientes de forma online. Então, assim, vamos conversar, vamos interagir, vamos melhorar esse controle glicêmico. Então, o que precisar nessa parte profissional, eu tô aqui. E reforçando, esse vídeo é sem conflito de interesse, não tem nenhum contato, nenhum convênio, não tem nada com a Medtronic. É só a opinião de uma pessoa que tá utilizando a bomba deles. Beleza? Então é isso. Tchau, tchau e até um dia.